Olá! O que vem à sua mente quando ouve o nome de Thomas Edison? Um cientista da Idade Média, com barba grande, bigode e pouco cabelo? Que ele inventou a lâmpada todos já sabemos, mas hoje vamos conhecer sua extraordinária trajetória e algumas curiosidades. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Por gentileza. No século XIX, o mundo estava prestes a entrar numa nova era. As cidades ainda eram iluminadas por lampiões a gás, as comunicações eram lentas, e gravar uma voz humana parecia algo impossível. Mas numa pequena cidade do estado de Ohio nascia um homem que iria mudar tudo isso. O seu nome era Thomas Edison. E a sua vida foi uma mistura fascinante de genialidade, fracassos, obsessão e algumas histórias bem curiosas. Thomas Alva Edison nasceu em 11 de fevereiro de 1847, na cidade de Milan. Era o mais novo de 7 filhos. Desde cedo mostrava sinais de uma curiosidade quase perigosa. Ele desmontava objetos, fazia experiências e perguntava por quê, sobre praticamente tudo. Na escola, isso não foi bem recebido. Depois de apenas 3 meses, o professor declarou que Edison era confuso e incapaz de aprender adequadamente. A mãe dele, Nancy Edison, ficou furiosa. Ela retirou o filho da escola e passou a educá-lo em casa. E foi aí que tudo mudou. Ela deu a Edison acesso a livros de química, filosofia, ciência e engenharia. O jovem Edison devorava livros como quem coleciona tesouros. Edison ficou fascinado por química. Com cerca de 10 anos, montou um laboratório no porão da casa. Ele rotulava frascos com palavras como veneno. Não porque fossem perigosos, mas porque queria evitar que seus irmãos tocassem nas suas experiências. Mesmo assim, alguns acidentes aconteceram. Edison certa vez tentou descobrir se poderia fazer uma pessoa voar. Ele deu a um amigo um pó químico que produzia gases, acreditando que isso faria o rapaz flutuar. Resultado: o amigo passou mal. A experiência terminou rapidamente. E Edison aprendeu que ciência precisa de um pouco mais de método. Quando tinha 12 anos, Edison começou a trabalhar em trens. Ele vendia doces, frutas e jornais. Mas rapidamente teve uma ideia. Ele decidiu criar o seu próprio jornal. Chamava-se Grand Trunk Herald. E era impresso dentro de um vagão de trem, usando uma pequena prensa. Alguns historiadores consideram este jornal o primeiro jornal produzido dentro de um trem em movimento. Nada mal para um adolescente. Edison também transformou o vagão de bagagens num laboratório, cheio de produtos químicos. O que poderia dar errado? Um dia, durante uma experiência, um frasco caiu e pegou fogo. O chefe do comboio ficou furioso. Segundo relatos, ele expulsou Edison do trem, atirou o laboratório para fora e deu-lhe um belo puxão de orelha. Algumas histórias dizem que esse incidente agravou a perda auditiva de Edison. Sim, Edison era parcialmente surdo. Curiosamente, ele dizia que isso o ajudava a concentrar-se. O salvamento que mudou a sua vida. Um dia, Edison salvou um menino que estava prestes a ser atropelado por um trem. O pai da criança era operador de telégrafo. Em agradecimento, ele ensinou Edison telegrafia. Na época, o telégrafo era uma das tecnologias mais avançadas do mundo. Era basicamente a internet do século XIX. Edison passou anos viajando como operador de telégrafo. Trabalhava de noite, nas horas livres. Em 1869, Edison registrou a sua primeira patente, uma máquina de votação eletrônica. Mas os políticos não gostaram. O motivo? A máquina tornava as votações rápidas demais. E políticos preferiam tempo para negociação. A invenção fracassou. Depois disso, Edison tomou uma decisão estratégica. Nunca mais inventarei algo que as pessoas não queiram comprar. Em 1876, Edison abriu um laboratório em Menlo Park. Este lugar ficou famoso porque era diferente de tudo. Não era apenas um laboratório. Era uma fábrica de invenções. Ali trabalhavam engenheiros, mecânicos, químicos e técnicos. A missão era simples: inventar constantemente. Foi em Menlo Park que Edison recebeu o apelido o feiticeiro de Menlo Park. Em 1877, Edison criou uma das invenções mais surpreendentes da história: o fonográfo, uma máquina capaz de
gravar som, reproduzir voz humana. Quando demonstrou o aparelho, as pessoas ficaram assustadas. Alguns acreditavam que era truque ou magia. A primeira gravação famosa foi Mary Had a Little Lamb. Foi a primeira vez que uma máquina guardou a voz de um ser humano. A invenção mais famosa de Edison foi a lâmpada incandescente prática. Mas o caminho foi longo. Muito longo. Ele e a sua equipe testaram milhares de materiais para o filamento. Entre eles, algodão carbonizado, cabelo humano, fibras de bambu e fios metálicos. Após cerca de 6.000 experiências, encontraram um filamento eficiente. Mas Edison não parou aí. Ele também desenvolveu sistemas de geração elétrica, redes de distribuição e medidores de energia. Ele não inventou apenas a lâmpada. Ele inventou o sistema elétrico moderno. Uma das maiores rivalidades científicas ocorreu entre Edison e Nikola Tesla. Tesla defendia corrente alternada, AC. Edison defendia corrente contínua, DC. Essa disputa ficou conhecida como War of Currents. Edison chegou a fazer campanhas públicas para provar que a AC era perigosa. Até participou em demonstrações controversas com animais para mostrar os riscos. No final, o sistema de Tesla venceu. Hoje, a maioria das redes elétricas usa AC. Edison também ajudou a criar uma das maiores indústrias do mundo: o cinema. Ele desenvolveu o kinetoscope. Era um aparelho onde as pessoas olhavam por um visor para assistir a pequenos filmes. Ele também construiu um dos primeiros estúdios de cinema. Black Maria. Era literalmente um prédio que girava para acompanhar o sol. Sim, um estúdio que rodava como um girassol. Nem tudo na vida de Edison era perfeito. Ele também era um empresário extremamente agressivo. Travou centenas de batalhas judiciais por patentes. Comprava patentes de outros inventores. Muitas invenções eram criadas pela sua equipe, mas levavam o seu nome. Isso fez com que alguns historiadores o julgam como mais gestor de inovação do que inventor solitário. A amizade com Henry Ford. Edison tornou-se amigo próximo de Henry Ford, criador da Ford. Ford admirava Edison profundamente. Ele até guardou um frasco com o último suspiro de Edison. Sim, literalmente. Um tubo de ensaio com ar da sala onde Edison morreu. Hoje esse objeto está guardado no Henry Ford Museum of American Innovation. Nos últimos anos da vida, Edison ainda trabalhava em baterias, química industrial e novos materiais. Ele morreu em 18 de outubro de 1931, em West Orange. Para homenageá-lo, algumas cidades apagaram as luzes por 1 minuto. Um gesto simbólico. O mundo mergulhou na escuridão, para lembrar o homem que ajudou a iluminá-lo. 1.093 patentes registradas. Dezenas de empresas. Algumas das invenções mais influentes da história. Mas talvez o seu maior legado tenha sido o modelo moderno de pesquisa e inovação. Equipes trabalhando juntas para resolver problemas. Algo que hoje vemos em empresas tecnológicas, universidades e laboratórios em todo o mundo. Edison deixou uma frase famosa, que traduzindo fica: grandes ideias são importantes, mas o verdadeiro segredo é persistência.